Amém. Glória a Deus. Hoje eu tenho que ressaltar a presença do nosso querido irmão Nelinho aqui conosco. Nelinho pode aplaudir. O Nelinho faz 2 anos e meio que ele não pôde vir à igreja. Ele está numa instituição e eles não deixavam sair de lá por causa da Covid. Durante 2 anos e meio ele ficou praticamente preso lá dentro. Nem visitas podiam entrar, né? Tinha que ficar lá fora. O Meca sempre ia visitar. E na segunda-feira, no nosso grupo caseiro, o Meca compartilhou isso conosco. Eles já haviam tentado várias coisas, inclusive conversando com o promotor e vários caminhos, nada deu certo, eles não liberavam o Nelinho. E na segunda-feira no grupo, então, nós resolvemos orar por isso, pedir a liberação do Nelinho. E na terça-feira, o Meca mandou uma mensagem: domingo o Nelinho vai à igreja, vai ao culto. Glória a Deus! É muito bom tê-lo aqui conosco, né? De volta. Aleluia. Vamos lá, então. A palavra de Deus. Hoje o tema que nós vamos refletir sobre é fé fundamentada. Eu pergunto, você tem fé? Quem tem fé, levanta a mão aí. Qual é o fundamento da nossa fé? No que é que nós baseamos a nossa fé? Por que é que nós temos tanta certeza e convicção daquilo ou naquilo que cremos? E essa palavra, então, ela é baseada numa citação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, ele diz o seguinte: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Essa é uma citação que Pedro faz lá de Isaías 28:1, que diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que assento em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. O contexto dessa citação de Pedro, lá em 1 Pedro, está nessa passagem que vamos ler, de 4 a 9, capítulo 2, de 4 a 9. E diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. E aí ele faz a citação: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia! Essa citação de Pedro nos traz um ótimo entendimento a respeito do fundamento da nossa fé. Só essa citação nos dá convicção daquilo que cremos. E essa citação ela é tão importante na palavra que ela não é só citada por Pedro, mas também ela é citada pelo apóstolo Paulo 2 vezes, que está lá em Romanos 9, 30 a 33. Diz o seguinte: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Isso somos nós. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E mais uma vez, no capítulo 10, versículo 11, Paulo diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Você percebeu aí que Paulo, ele interpreta não será confundido, Pedro interpreta não será envergonhado, né? E lá, na passagem original de Isaías, diz não foge, aquele que nela crê não foge. Nós vamos mais para frente entender isso. Mas, na verdade, são diferentes aspectos que o Espírito Santo resolveu, né, nas traduções diferentes. Tem outras traduções que dizem não serão decepcionados. Aspectos que o Espírito Santo colocou na boca dos apóstolos para que nós possamos entender muito bem quem é e por que é o fundamento da nossa fé. Ok. O fundamento da nossa fé, quem é? Jesus. Fundamento, o alicerce da nossa fé é Jesus Cristo. E por isso que ele diz sempre: todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Não é a doutrina que nós seguimos, não são nem os ensinamentos que Cristo deu. O fundamento da nossa fé é uma pessoa, que se chama Jesus Cristo. Ele é o alicerce da nossa fé. Ele é que foi colocado para ser o nosso Senhor e Salvador. Ninguém mais, nem nada mais. Por isso, em 2 Timóteo 1,12, Paulo diz: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja bem que Paulo diz, ele poderia ter dito: eu sei em que tenho crido. Estaria perfeito. Mas ele não diz: eu sei em que tenho crido. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ou seja, Ele é a minha salvação e é Ele quem vai me manter na minha fé, me firmar na minha fé até o dia que Ele venha. Então eu estarei firme nele. Estando firme nele, eu irei morar com Ele eternamente. Aleluia. A fé que nos salva é a confiança numa pessoa que é Jesus Cristo
e que com certeza vai completar a nossa salvação até aquele dia. É o que Paulo está dizendo. Agora, pergunto eu, por que cremos nele? Por que Jesus Cristo? Por quê? Porque temos tanta certeza de que ele é aquela pedra que Deus disse que ia colocar em Sião, e quem nela cresce não seria envergonhado. Por que é que ele é o Salvador daqueles que creem? Sob que aspectos confiamos em Jesus como sendo essa pedra? O que faz com que tenhamos tanta certeza? Você tem certeza que é Jesus? Existem tantos por aí, existem tantos tipos de crença e fé por aí, por que é que nós confiamos que é Jesus essa pedra? E que é que faz com que tenhamos tanta convicção de que Ele é quem alicerça a nossa fé? E essa resposta está lá naquela citação de Pedro. Primeiro, porque foi Deus quem o colocou como Salvador do mundo. Foi Deus, ninguém mais. Está um perigo aqui eu me animar e cair em cima de vocês. A citação começa: eis que ponho em Sião, é Deus falando, lá em Isaías, eis que ponho uma pedra. Foi Deus. Logo depois da queda, logo depois que o homem desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim, quando Deus, então, o expulsa e está dando castigos para ele, para a mulher, lá em Gênesis 3,15, não tem aí, ele diz assim que fez uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Gênesis, capítulo 3, a primeira promessa de Deus, de que Ele providenciaria a vitória do filho, do descendente da mulher, sobre o inimigo de Deus. Já está prometendo aí a vinda desse Salvador, a vinda desse que traria a vitória sobre a morte, a vitória sobre Satanás. E outras promessas depois vêm durante toda a história bíblica, da vinda de um Messias, da vinda daquele que traria salvação para o mundo. E essas promessas, essas profecias, elas batem exatamente com a vida e com a forma que Jesus agiu. Promessas tipo a forma de nascimento de uma virgem, aquele que seria um predecessor que traria a mensagem antes dele, e várias promessas de como seria morto. Tudo isso se cumpriu na vida de Jesus. E então eu digo, você crê em Deus? Como que é o seu Deus? Semana passada, o Bilão falou muito bem, e citou Isaías, inclusive, de quem é esse Deus. Poderoso, grande, um Deus eterno, maravilhoso, que fez todas as coisas. Quem é que deu conselho para ele? Quem é que o ajudou em alguma coisa? Deus é maior que todas as coisas. Você crê nesse Deus? Então, se foi Deus que colocou Jesus como Salvador, então nós cremos. Foi Deus que estabeleceu. Como posso eu duvidar de Deus? E por isso, lá em 1 João 4,14, João diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O Pai enviou. Deus enviou.
Jesus não apareceu assim como outros aparecem, como salvadores da pátria, como outros aparecem se dizendo profetas. Não. Jesus não veio porque ele quis apenas, ele veio em obediência ao Pai, porque o Pai o enviou. A segunda razão porque cremos que seja Jesus essa pedra, esse alicerce, é por causa da excelência da pessoa de Jesus. A excelência de Jesus Cristo, a forma como ele viveu, como ele agiu. E lá na passagem de Isaías diz assim que Deus colocou, eu coloquei uma pedra provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Não é uma pedra qualquer, uma pedra provada, preciosa, de valor, assentada de forma sólida, um alicerce sólido, firme, forte. Não há outro que se encaixe melhor nessa missão, nessa tarefa que lhe foi dada de salvar, ser o Salvador do mundo. Não há outro igual a Jesus. Veja bem, era preciso que o Salvador dos homens fosse um homem. Por quê? Porque foi um homem que desobedeceu a Deus e que trouxe o pecado ao mundo. Foi um homem, foi os homens agora que receberam descendentes de Adão se tornaram pecadores por causa do pecado. E seria então o homem, escuta bem, hoje em dia a gente precisa explicar. Quando a Bíblia diz o homem, eu estou dizendo o homem e a mulher, viu? Não tenho que ficar explicando aqui, né? O homem, ser humano. Se foi o homem que se tornou pecador, que desobedeceu a Deus, ele teria que obedecer, então, para ser salvo, toda a lei. Por isso a lei foi dada. Mas isso foi impossível ao homem. Ele não conseguiu e não consegue obedecer toda a lei. Então, Jesus veio como homem. Como é gostoso ouvir aquela passagem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne. O Deus que se tornou homem. Jesus nasceu de uma mulher, Maria, uma virgem. Quando ele nasceu, ele foi envolto em panos. Ele cresceu em estatura como qualquer outra criança. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai José, seu pai terreno. E depois ele só começou ele ficou, a Bíblia quase não diz nada sobre a infância e a adolescência e depois a juventude de Jesus, quase nada. Por quê? Porque ele estava vivendo uma vida comum de homem, na sua família. Ele só deixou a sua família quando ele começou o seu ministério, aos 30 anos. 30 anos. Vivendo como um homem, como você e eu. Jesus foi um verdadeiro homem, com uma diferença: sem quebrar nenhum item da lei. Sem quebrar nenhum item da lei, Jesus foi o homem perfeito.
adquiriu assim o direito de ser o Salvador dos homens. Homem perfeito. Só que além disso, além da sua humanidade, essa humanidade se uniu à sua divindade. Jesus, homem, e Jesus, Deus. Nunca existiu outro assim. Às vezes a gente se acha deuses, né? Mas nós somos homens e só. Homem e Deus é só um, Jesus Cristo. E por isso lá em Mateus 1:23 diz o seguinte, o anjo falando com Maria, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, homem, era Deus conosco. Aleluia. Você já pensou nisso? Quem é Jesus? Por isso que Tomé, aquele discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus, quando ele viu as mãos de Jesus, os sinais dos cravos, e tocou o seu lado, ele olhou e disse, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Jesus, homem e Deus. Podemos ver então Jesus plenamente equipado para a sua missão. Divinamente forte e humanamente cheio de paixão pela sua missão. Tudo que Jesus fez, depois, quando começou o seu ministério, foi caminhar em direção à cruz. Jesus viveu para morrer, como homem para morrer. Sendo eterno como Deus, foi capaz de morrer como homem. Só ele poderia ser assim. E o terceiro motivo pelo qual cremos em Jesus como nosso Salvador é porque ele completou totalmente a missão da nossa redenção. Completou totalmente. João 17:4, na sua oração sacerdotal, Jesus diz para Deus, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Dando um relatório para Deus. Deus, eu vim e te glorifiquei, porque completei a obra que me deste para fazer. Jesus apresentou para Deus a justiça perfeita em nosso lugar. Ele foi o Cordeiro sem defeito e sem mácula, e dessa forma se ofereceu para sofrer o castigo que nos traria a paz. Ele fez isso em nosso lugar. Vamos fazer um exercício. Vamos nos transportar lá para o Getsêmani. Vamos imaginar que nós estamos lá no Getsêmani, logo depois da ceia com os discípulos. Nós olhamos então para um lado, vemos discípulos dormindo. Olhamos para o outro lado e vemos Jesus de joelhos, em agonia, orando ao Pai e dizendo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Como homem, sofrendo, suando gotas de sangue. Vemos Jesus
sendo preso por uma multidão de pessoas e soldados com paus e espadas, como se ele fosse um bandido. Vemos cada um dos discípulos o abandonando, fugindo, se escondendo, ele ficando só. Vemos Jesus diante dos sacerdotes, do sumo sacerdote, sendo acusado injustamente e calado. Vemos ele diante de Herodes, diante de Pilatos, que, embora não visse nele nenhuma falta, lavou suas mãos. Vemos Jesus sendo chicoteado. Vemos Jesus sendo cuspido. Vemos Jesus sendo insultado pela multidão. Vemos os risos dos soldados. Vemos Jesus sendo despido de suas roupas, carregando aquela cruz nas suas costas, já ensanguentadas em carne viva. Vemos Jesus sendo pregado, gritando de dor quando aqueles cravos são pregados nas suas mãos e nos seus pés. Vemos Jesus agonizando na cruz, tendo sede, e o soldado dando a ele vinagre para beber. Até que vemos Jesus dizendo ao Pai: está tudo consumado. Tudo isso, irmão, era para sermos nós. Era para você e eu termos passado por tudo isso. Mas Ele passou em nosso lugar. Ele passou em nosso lugar. Esse castigo era nosso. E Ele completou a sua missão e disse: está consumado. A passagem de Isaías, interessante que ela diz: todo aquele que nela crer na pedra, não foge, não se afasta. Isso quer dizer que aquele que nele crê, se alicerça nele, se coloca nele, em ninguém mais e nem nada mais. Confia nele apenas para a sua salvação. Não confie em obras, não confie em pessoas, não confie em igrejas, não confie em pastores, em profetas. Confia na pedra. Não se afasta dela, porque sabe que é ali, naquele lugar, naquele alicerce que foi colocado por Deus, é que ele tem a salvação. Assim, então, nós nos apoiamos nele. E apenas nele. Lembra que Pedro diz: vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Edificados em cima do fundamento, do alicerce. Nós também somos pedras vivas, que são colocadas em cima, sobre o alicerce, a pedra angular, sobre Cristo. E assim então nós nos apoiamos nele, como uma pedra colocada em cima da fundação, e ali ela fica, ela não foge. Põe-se uma argamassa para que ela grude, para que ela se fixe no alicerce. E assim é que nós nos apoiamos nele, como uma pedra que é colocada em cima da fundação, e ali permanecemos. O nome disso é fé. Fé. A fundação, então, ela suporta a pedra e todo o seu peso.
Jesus passa a carregar o nosso fardo. Jesus carrega o nosso pecado, carregou o nosso pecado. Todo o peso do nosso pecado. Jesus passa a carregar os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas ansiedades. Ele disse: o meu jugo é leve, tomai sobre vós o meu jugo, ele é leve. Deixa que eu levo o teu fardo que é pecado para você. Você tem fardos pesados na sua vida hoje? Coloque sobre essa pedra. Ele leva. E a tua vida se torna muito mais leve. Fé, então, é crer que Jesus é essa pedra colocada por Deus, que nos leva até Ele e nos dá segurança, firmeza, apoio, vida abundante aqui e vida eterna lá. Fé é permanecer firmado nessa pedra, é não desistir, é passar por tribulações e provações, certo de que Jesus vai apoiá-lo. Quando nós falhamos em descansar em Jesus, quando nós fugimos dessa pedra, aí é que a coisa fica feia. Aí é que perdemos tudo isso. Ficamos ansiosos, desesperados, tristes, abatidos, e a paz se vai do nosso coração. Não podemos sair de cima dessa pedra. Vocês se lembram, então, que as citações de Pedro diziam: quem nele crer não será envergonhado. E a de Paulo: quem nele crer não será confundido. E tem outras traduções que dizem: não será decepcionado. Ok. Tudo que Jesus prometeu, Ele vai fazer. Se Jesus prometeu que Ele seria, o que Ele seria para nós, Ele vai ser para aqueles que creem. Se Ele é o Salvador prometido, Ele vai nos salvar e vai continuar nos salvando, nos levando até aquele dia, firmes, se permanecermos nele. Você e eu nunca teremos motivo algum de nos envergonharmos de Cristo. Nunca. Nunca nos decepcionaremos com Cristo. Nos decepcionamos com muitas coisas, com pessoas, com políticos, com líderes, com pastores, com parentes. Mas com Cristo, nós nunca nos decepcionaremos. Nunca. Você pode confiar nele. Ele não começa uma obra e para no meio por falta de material. Ou por falta de dinheiro, como nós estamos aí no salão. Ele começa e ele vai até o fim. Você nunca vai poder dizer o seguinte: Jesus é incrível, Jesus é demais. Mas não é tudo o que eu esperava. Nunca. Nunca você vai poder dizer isso. Nós nunca teremos um motivo sequer para nos decepcionar com Cristo. E Charles Spurgeon, um grande pregador, ele diz o seguinte, num dos seus livros: arriscar tudo em Cristo é eliminar todo risco. Arriscar tudo em Cristo é eliminar todo risco.
nunca nos envergonharemos e nunca seremos confundidos. Nunca ficaremos confusos. Quando você se decepciona, ou quando alguém se decepciona com alguma coisa, o que ela faz? Ela procura outras coisas. Ela vai atrás de outras coisas e fica confusa, fica sem rumo. Isso acontece com a fé. Quando as pessoas colocam a sua fé em coisas erradas, coisas que não são a verdade, elas se decepcionam e aí ficam buscando outras coisas. Muita gente está assim hoje no mundo, buscando algo para colocar a sua fé, porque se decepcionou naquilo que colocou. Estão confusas, estão confundidas. Mas se você coloca a fé em Cristo, isso nunca vai acontecer. Nunca será confundido. Você fica firme. A decisão mais sábia que nós podemos tomar. Nós tomamos muitas decisões na vida. Algumas boas, outras erradas, que trazem consequências negativas para a nossa vida. Mas a decisão mais sábia que nós podemos tomar nas nossas vidas é colocar tudo nas mãos de Cristo. É colocar nossa vida nas mãos de Jesus, é nos firmarmos nessa pedra eleita, preciosa, provada, colocada por Deus, Jesus Cristo. Por isso João diz lá no Evangelho de João 6, 68 e 69, quando muitos discípulos resolvem abandonar Jesus, porque o seu discurso era pesado, e Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês, vão me abandonar também? Vão fugir dessa pedra? E aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. Se não for para Jesus, para onde iremos? Para quem iremos? Quem é igual a Ele? Aquele que crê nele se torna tranquilo, calmo, seguro, diante de qualquer situação. Espera o futuro com confiança e vive os problemas do presente com paciência, porque sabe o que vem lá na frente e é muito bom. O mundo, diz a passagem, os homens não creram. O mundo rejeitou a pedra. O mundo moderno, ele trabalha para produzir confusão. As coisas que são verdade se tornaram mentiras. As mentiras se tornaram verdade. O que é certo se tornou errado. O que é errado se tornou certo. O que é homem se tornou mulher. O que é mulher se tornou homem. Confusão. O mundo está confundido. Ele nos ataca todo dia, através da mídia, através das pessoas, através das autoridades. Nos ataca para nos confundir. Mas pode atacar, porque nós estamos firmados numa rocha. E ela não se abala. Estamos firmados na rocha, na pedra angular, eleita e preciosa, Jesus. E nós não fugiremos. Nós não nos decepcionaremos. Nós não ficaremos confusos e confundidos. Nós nunca vamos nos envergonhar de sermos
pedras vivas colocadas em cima da pedra angular colocada por Deus, Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não se esqueça da citação de Pedro, em 1 Pedro 2,6, que diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Fundamento da nossa fé. Não temos o porquê não crer. Nada vai nos fazer fugir dessa pedra. Em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.